Voltamos a apresentar Jornaleiros em Campo. Começando o quarto bloco do Jornaleiros em Campo, agora para falar de UEFA Champions League, nós vamos ter a sexta e última rodada da primeira fase, agora no dia 7 de dezembro, justamente para encerrar essa primeira fase, definir quem passa a fase do mata-mata, quem vai para a Europa League e quem vai ser eliminado. E eu vou falar a classificação dos grupos e vou pedir para vocês analisarem, o Márcio, o Heron e o Marcos. Começando pelo grupo A, nós temos o Bayern de Munique liderando com 13 pontos, em segundo o Napoli com 8, em terceiro o Manchester City com 7 e em quarto o Villarreal com 0 pontos. Heron, o que dizer desse grupo? Tá difícil para o City conseguir a classificação, né? Sim, certamente. Eu acho que, como dissemos nos primeiros programas em que comentamos sobre a Champions League, esse era o grupo mais difícil e é o que se mostra. O Manchester City tem 7 pontos, um a menos que o Napoli, até então classificado, só que, porém, a próxima rodada tem tudo para que o Napoli consiga a classificação para a próxima fase, a fase de mata-mata. O Manchester City enfrenta o Bayern no City of Manchester, mas precisando da vitória e lembrando que o Bayern já está classificado. E o Villarreal vai receber o Napoli no El Madrigal, e o Villarreal, que não tem nenhum ponto conquistado, sequer empatou uma partida, tem que pelo menos empatar com o Napoli para ajudar o Manchester City, digamos assim, a classificar-se para a próxima temporada. Mas eu acho que o Napoli passa. Paulo, eu concordo com o Heron. Eu acho que o Napoli me surpreendeu. Eu venho falando isso desde a época lá do Campeonato Italiano, das primeiras rodadas da UEFA Champions League. Para mim, sem sombra de dúvidas, eu acho que o Napoli se classifica. Tem um jogo não muito difícil, o Villarreal não fez nenhum ponto na competição ainda, e o City enfrenta o Bayern, que é líder do grupo com 13 pontos, então acho difícil o City se classificar nesse grupo. Surpreende um pouco essa campanha do Napoli, porque esperava-se, com todo o dinheiro, com a classificação do City na Premier League, de estar em primeiro lugar, disparado, o City está fazendo uma campanha tão decepcionante? Certamente, Paulo. Mas acho que mais importante do que destacar a campanha do City é destacar o time do Napoli, que tanto que na última rodada venceu o Manchester City em casa, então fez uma boa partida. O time do Napoli me surpreendeu. Eu acreditava que o time alcançaria apenas uma classificação para a Europa League. Então é o time desse grupo, né? O Bayern de Munique, acho que praticamente todos esperavam um primeiro lugar ou um segundo lugar no grupo, e não desapontou, né? O time está invicto nessa temporada. Agora, partindo para o grupo B, né? Nós temos a Inter de Milão com 10 pontos, seguida do Trabzonspor da Turquia com 6 pontos, o Lille com 5 e o CSKA Moscou com 5. Nesse grupo, Márcio, a Inter conseguiu se recuperar bem depois de um início de ano que fracassou, demitiu o técnico. E quem de fato vai ser esse segundo colocado? Porque a diferença do segundo para o quarto colocado, do Trabzonspor para o Lille, é de 1 ponto apenas. Eu acho que a campanha da Inter é mentirosa ali, Paulo. A Inter está em primeiro com 10 pontos, mas eu acho que a pontuação e a colocação da Inter são totalmente falsas, não convém com o futebol que o time vem jogando. Acredito até que num grupo como, por exemplo, o grupo A, a Inter não conseguiria. A Inter estaria no lugar do Villarreal, hoje sem sombra de dúvidas. Com relação à segunda vaga do grupo, eu acho que o Lille fica com a segunda vaga do grupo, é uma aposta minha. O Trabzonspor tá bem, tá surpreendendo para mim, pensei que seria o último colocado do grupo. Tá ali com seus 6 pontos em segundo lugar, mas como o jogo é na França, eu acho que o Lille acaba vencendo e se classificando. Lembrando, né, Márcio, que o time turco só tá na Champions League porque ele tá no lugar do Fenerbahçe, que aquela questão de escândalo no futebol turco eles retiraram o Fenerbahçe da Champions League desse ano e colocaram o Trabzonspor, e eu também acho que da Lille, até acho que o Lille tá bem abaixo do que eu esperava. Mas a campanha do time turco é bastante interessante, que ainda vai pegar uma Liga Europa ainda, e tá bom. Para um time que entrou como substituto do Fenerbahçe, tá fazendo uma campanha bem decente. Bom, agora vamos para o grupo C. O Benfica lidera com 9 pontos, seguido do Manchester United com 9 também. O Basel está em terceiro com 8 e o Otelú Galati com 0. Temos nessa próxima rodada um confronto direto, Basel e United, e o Benfica pegando o Otelú. Eu queria saber do Heron também
se o Manchester tá sendo a grande decepção entre os grandes ali, porque ele foi vice-campeão da Champions na última temporada. É decepcionante essa campanha do Manchester, e se o Benfica, de fato, tem time para brigar na próxima fase no mata-mata, por estar em primeiro. De certa maneira, o time do Manchester desapontou, mas se eu não me engano, dessas 5 partidas, 2 ou 3, boa parte dos jogadores eram reservas. Tipo, que o Manchester estava privilegiando o começo da Premier League, ou poupando jogadores pelo desgaste e tudo mais. Então, até que me surpreende essa campanha do Manchester United, e ainda pode... Analisando os próximos jogos, eu acho que o Benfica já está classificado. O Telo Galati não oferece nenhum problema, ainda mais jogando fora de casa. Já o Basel pode conseguir a vitória em cima do Manchester. Eu acho que o Manchester vai com o time completo, certamente, mas eu acho que pode rolar uma surpresa e certamente desaponta. O Benfica, eu acho que não vai brigar pelo título, mas talvez até as quartas de finais, tudo, até consiga chegar. Até apoiado nisso que o Heron falou, acredito que o Manchester acreditou que o grupo fosse mais fácil do que eles esperavam. Exato. Por isso até pensou mais no campeonato inglês, e agora se vê nessa situação de ter que colocar o time titular, né, com força total nesse último jogo. Mas eu acredito que ainda o Manchester passa. Bom, e aquela derrota pro Manchester City em casa por 6-1... 6-1. Acho que desandou um pouco, né, o desempenho do time e tá prejudicando na Champions League. Sim, sem dúvidas. Se o Manchester City vai muito bem na Premier League, o Manchester United ia bem nos dois, mas acho que depois daquela partida contra o Manchester, a equipe desandou um pouco. Na última rodada empatou com o Newcastle. Até acho que o Newcastle merecia, o Manchester até acho que merecia a vitória. O goleiro, o Crew do Newcastle, fez excelentes defesas, salvou o time, mas eu acho que, como o Marcos disse, eu também acredito que o Manchester passe para a próxima fase. Lembrando que pela Copa da Liga Inglesa, o time reserva do Manchester, apesar de ser em Old Trafford, foi eliminado pelo Crystal Palace da segunda divisão por 2-1, e realmente mostra o que está sendo o time do Manchester, né? Está decepcionando. Não está numa fase boa, e essa fase... A próxima partida contra o Basel pode definir se o time vai continuar essa fase boa ou se vai ficar ou vai continuar essa fase ruim, ou se vai melhorar a fase e partir para conquistar os títulos. E no grupo D, nós temos ali o Real Madrid com 15 pontos, 5 vitórias, uma belíssima campanha. Seguido do Ajax com 8 pontos, o Lyon tem 5 e o Dinamo Zagreb tem 0. Eu queria saber do Márcio, o Real Madrid era esperado nessa campanha, teoricamente o segundo melhor time do mundo, o único que de fato conseguiu incomodar o Barcelona, e o Ajax aí ressuscitando depois de muito tempo fracassando no campeonato holandês, que é na muito Champions League. importante pro futebol holandês, né, que vem crescendo também, né, Paulo? E também chegou à final de Copa do Mundo outra vez, mostra a evolução do Ajax. Eu acho muito importante isso. E o Lyon, que há 2 temporadas atrás era semifinalista, agora provavelmente vai ficar fora da próxima fase. O Lyon decaiu muito nos últimos anos, né? Não só esse ano, mas no campeonato, a gente pode ver pelo campeonato francês. Nós tivemos o Lille como grande força, o Marseille. Agora, nesse ano, o Paris Saint-Germain também chegando com investimento e tudo mais. Mas é esperado, o Real Madrid está em primeiro desse grupo, uma campanha perfeita, com 100% de aproveitamento. Eu acredito que hoje, na Champions League, é a única equipe que possa chegar e bater de frente com o Barcelona, ganhar do Barcelona. Para mim, o Real Madrid é a única equipe que pode fazer isso. Bom, e no grupo E, nós temos o Bayer Leverkusen com 9 pontos em primeiro lugar, seguido do Chelsea com 8 pontos, e o Valência também com 8 pontos. E o Genk com 2 pontos. Era de se esperar que o Chelsea estivesse nessa primeira posição, um time que está renovado, o André Vilas-Boas assumindo como técnico. Aliás, a contratação mais cara de um técnico de futebol. Sim, não lembro os valores, mas foi a contratação mais cara. Sim. E te surpreende, Heron, esse desempenho até certo ponto negativo do Chelsea? Porque o Valência, pela toda a greve na Espanha e tudo mais, era um time que até surpreende, né? Pelo investimento que tem, pelo investimento que fez. Perdeu o Mata, inclusive, está nessa posição. Você acredita que o Chelsea corre até um risco de ser desclassificado da próxima fase? Corre risco sim, Paulo. O Chelsea enfrenta o Valência no Stamford Bridge, tudo bem que é em casa e tudo mais, mas eu acho que o
O Chelsea vem desapontando muito pelo time que tem. Acho que era para estar com 15 pontos, igual o Real Madrid. Talvez o Bayer Leverkusen ali complicasse um pouco a vida. Mas eu me surpreendi, se eu não me engano, na quarta rodada, o Genk conseguiu um empate com o Chelsea. E na outra rodada, o Valencia goleou o Genk por 7-0, mostrando uma instabilidade muito grande da equipe de Londres. E destaque total para o Bayern, que mostra um pouquinho desse momento do futebol alemão, embora o time não tenha só jogadores alemães no seu elenco, a maioria não seja até alemão, mas mostra o quanto o futebol alemão tá melhorando e sendo cada vez mais competitivo na Europa. E é interessante que é um time que em casa joga muito bem e que se for para os mata-matas e conseguir um bom resultado fora de casa, pode complicar bastante vários times grandes aí da Champions League. E que nem o Ajax é um time que está ressuscitando. Em 2001, se eu não me engano, que perdeu a Champions League para o Real Madrid. Exato. E é um outro time, é muito bom, né? Ver esses times como a Ajax, o Paris Saint-Germain, agora que também está com um novo investimento. Deve estar na Champions League do ano que vem também, sem sombra de dúvidas. A gente vê o City aí com muito dinheiro, mas é legal ver esses times que têm tradição também brigando. Exato, talvez seja o que falta para o City, né? Uma tradição na Champions League. Exatamente. E no grupo F, nós temos o Arsenal liderando com 11 pontos, seguido do Olympique de Marseille com 7 pontos, o Olympiacos da Grécia com 6 pontos e o Borussia Dortmund com 4. De certo ponto, todo mundo esperava que o Arsenal fosse sofrer muito para se classificar nesse grupo e que o Borussia teria mais chances. Tá, de certa forma, queimando a língua dos especialistas essa classificação? Sem dúvidas. Eu não esperava que o Arsenal chegasse a essa pontuação. Tudo bem que o grupo é mediano para fraco, mas o Arsenal surpreendeu, valorizou muito a Champions League. Ao contrário, não vem muito bem na Premier League, mas valorizou muito a Champions League e, na minha opinião, fez muito certo. Talvez nos playoffs, no mata-mata, não vá conquistar o título, brigar pelo título, inclusive. Mas é muito importante essa valorização da Champions League, até porque parece meio óbvio e, digamos, também pela questão financeira, que uma classificação da fase de grupos para a fase de mata-mata, se não me engano, rende 4 milhões de euros para a equipe. Pode ser pouco para eles, mas aqui no Brasil, por exemplo, já seria muito. Então, é bastante importante essa questão da valorização da Champions League. Lembrando que na questão do Arsenal também outros dois fatores que fazem o time ser primeiro é o Van Persie, tá jogando muito bem, fazendo muitos gols, e também o fato do Borussia Dortmund ser uma das decepções da Champions League. O time cresceu no campeonato alemão, mas continua mal na Champions League. Então aconteceu alguma coisa lá, mas que só influenciou no campeonato alemão. Sim, o Borussia que ainda pode conseguir a classificação exatamente, para a segunda fase. Esperava que fosse mais fácil para o Borussia nesse exatamente, tem que ganhar do Olympique de Marseille em casa e tem que torcer para o Arsenal conseguir a vitória em cima do Olympiacos. Mas é uma combinação difícil, né? Porque o saldo do Olympique é de 2 gols e o Borussia é menos 5. Sim, exatamente. Tem que ter se eu não me engano, a vitória tem que ser de 4 ou 3-0. Sim. E o Olympique também, que é um time sempre regular, está sempre chegando, né? Talvez hoje eu acredito que seja o melhor time da França. O Paris Saint-Germain, pelo dinheiro, vai acabar superando isso. Mas nos últimos anos, depois que o Lyon deixou de ganhar, eu acredito que tenha sido o melhor time da França. Concordo com você, Paulo. Perdão, Heron. Para mim, sem sombra de dúvidas, até pela regularidade, é o melhor time da França. Hoje a gente tem o Paris Saint-Germain, que está jogando o melhor futebol lá, mas, como não, disputa a Champions League, o Olympique é o melhor time da França, na competição até, inclusive. E no grupo G, nós temos o Apoel com 9 pontos liderando, seguido do Zenit com 8 pontos, o Porto tem 7 e o Shakhtar Donetsk tem 2 pontos. A maior surpresa, acredito até da Champions League, seja a liderança do Apoel, um time do Chipre, não tem muita expressão no futebol, e é surpreendente o que está fazendo essa equipe, não? Eu concordo, é surpreendente mesmo. E é surpreendente também a posição de Porto e Shakhtar Donetsk, que para mim eram os dois classificados nessa ordem que eu falei, Porto e Shakhtar Donetsk. A gente discutiu isso lá quando saíram os grupos aqui mesmo, e eu acho que a maioria, se não 100%, cravou Porto e Shakhtar Donetsk, o que pode não, o Shakhtar já tá fora e o Porto pode ficar de fora também se perder pro Zenit. Porque o Porto também perdeu o Falcão Garcia, o André Vilas Boas. Isso pode ter influenciado também, né, um pouco a equipe, o ritmo
porque era uma equipe muito entrosada, Influencia com certeza. fez Né? uma Europa League muito boa. Inclusive, eu acho que se o Porto não conseguir a classificação para o mata-mata, aumenta muito a chance do Hulk sair do equipe do Porto para uma equipe de maior expressão, disputando, não pelo fato de disputar o mata-mata, mas pela questão de não estar na competição e novamente voltar para a Europa League. Só pra terminar, acredito que o Hulk ele só ficou no Porto porque ele esperava que o Porto fosse longe na Champions League, não é isso que tá acontecendo. Bom, e para fechar, o grupo H com o Barcelona liderando com 13 pontos, seguido do Milan com 8, o Vitória Pilsen com 4 pontos e o Bate Borisov com 2 pontos. Bom, os classificados, evidente que seriam Barcelona e Milan. O que dizer desse grupo e se quem entre Vitória e Bate merece mais essa vaga na Europa League? Eu acho que o Vitória merece mais a vaga na Europa League. Com relação aos classificados, eu acho que são duas equipes com bom futebol e duas equipes que a gente tem que observar lá na frente da competição. Mesmo o Milan complicou a vida do Barcelona. Eu acho que é uma equipe para chegar até as semifinais, até ter um bom elenco. Eu acredito que nenhuma surpresa vai acontecer. Eu não acredito no Milan na final, por exemplo, mas pode surpreender muita gente. O Vitória que venceu o Bate Borisov na última partida, fora de casa, e desde então agregou-se nessa oportunidade de disputar a Europa League. Tá certo, terminando esse bloco, no próximo nós vamos ter os palpites e as considerações finais. Não sai daí que nós já voltamos. Estamos apresentando Jornaleiros em Campo.